Nós vamos estar durante 7 semanas aprendendo um pouco, estudando um pouco, aprendendo juntos aqui, sendo edificados pelo Evangelho, pelas 7 últimas palavras que o Senhor Jesus proferiu na cruz do Calvário, as 7 últimas palavras que Ele falou no momento da sua crucificação, as 7 últimas palavras da vida dele. Amém? Você crê que isso é poderoso? Amém? Hoje nós vamos estar começando esse projeto, e nós vamos estar estudando a primeira palavra que o Senhor Jesus falou naquele momento da cruz, naquele momento de dor, de agonia que Ele estava vivendo. Ele disse uma palavra, e nós vamos começar a estudar essa palavra, amém? Queria convidar os irmãos a estar abrindo a Bíblia de vocês, em Lucas 23, nós vamos ler só o versículo 33 e 34, amém, irmão? A palavra vai ser bem breve, acredito que até 11h30 a gente já tenha terminado, amém? Brincadeira, irmãos. Lucas 23, a partir do versículo 33 e 34. Quem achou, diga amém. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sortes. Olha, irmãos, isso é uma mensagem muito poderosa. É a última coisa que o Senhor Jesus ele fala no momento da crucificação dele. No momento que ele está sendo crucificado, ele começa a falar, e a primeira palavra que ele libera é uma palavra de perdão. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: uma palavra de perdão. Olha só, isso é muito forte. Ele diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Sabe, irmãos, essa é uma palavra poderosa. É a primeira dessas 7 palavras. Olha, interessante é que nós vemos uma cena. Eu queria que vocês imaginassem essa cena comigo. Imaginassem esse momento. Jesus ele está sendo crucificado. Você olha o horizonte e você vê 3 cruzes. Vamos pegar aqui o Christian, Sandrinho e o Yuri. Gente, eu acho que o Yuri não está muito bom para ser Jesus não, mas está meio mal acabado. Mas vamos, já que ele está aqui na posição central ali, vamos deixar ele como Jesus mesmo, amém? E Jesus ele está entre 2 malfeitores, o Sandro do Estado Islâmico, com essa barba dele ali, amém? E o Christian, outro malfeitor ali, amém? Bom, mas sabe o que é interessante nessa palavra? Interessante nessa palavra é que Jesus ele termina a vida dele da mesma maneira que ele viveu. Ele viveu entre os pecadores, porque ele veio para resgatar, para salvar aqueles que estavam perdidos. Ele viveu a vida dele entre os pecadores, e ele terminou a vida dele entre os pecadores, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso, amém? Então isso já é algo maravilhoso. Ele terminou a vida dele como ele sempre viveu. Sabe, irmão, isso é algo que nos ensina muito. Nos ensina que nós temos que ser constantes naquilo que nós cremos, naquilo que nós fazemos. Nós temos que buscar ter constância, do início ao fim. Nós temos que ser constantes, amém? Mas eu queria compartilhar com vocês essa noite 3 ensinamentos, 3 lições que o Senhor Jesus ele nos ensina nessa hora, amém? Quantos aqui estão preparados para receber esses ensinamentos, estão com seu coração aberto para receber esse ensinamento da parte do Senhor, amém? A primeira lição que o Senhor Jesus nos ensina é uma lição mais importante. É a lição, sem dúvida, que nós mais precisamos colocar em prática na nossa vida. É a lição da dependência. Olha, sabe, as últimas palavras de alguém é algo marcante. As últimas palavras, aquilo que você vai falar quando você vai encerrar a sua vida, a última coisa que você vai falar, é algo muito importante. E o Senhor Jesus, a última coisa que Ele fez foi uma oração. Foi uma oração, irmãos. Ele chega e ele fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, o último momento da vida dele é em oração. É ele orando
orando ao Pai, ele buscando essa dependência com o Pai. Do início do ministério dele até o fim, a vida dele foi uma vida de oração, de dependência. E eu quero te convidar a você ter essa vida de dependência também. Essa vida que você vai passar a depender sempre do seu Pai. Olha, o Senhor Jesus, ele viveu uma vida vitoriosa aqui nessa terra, amém? Ele viveu uma vida plena aqui nessa terra. Ele fez tudo aquilo, ele cumpriu todo o propósito de Deus para a vida dele. Ele viveu uma vida vitoriosa. E se nós hoje queremos viver uma vida vitoriosa, nós precisamos viver uma vida de dependência. O segredo de Jesus era uma vida de dependência. Era uma vida de constante dependência com o Pai. Sabe, algumas pessoas creem de uma forma errada. Creem que Jesus ele veio aqui nessa terra, sabe, como um super-homem. Ele veio aqui nessa terra e ele usava os superpoderes dele, não é? E no momento da cruz ele não sentiu dor porque ele era o super-homem. Não, irmãos. Ele veio aqui como um homem. E como um homem ele abriu mão da glória dele, do poder dele como Deus. E ele veio aqui como um homem. Ele veio aqui para viver essa vida aqui nessa terra como um homem. E para desfrutar dessa dependência. Ele viveu uma vida de dependência. Todos os milagres que ele ia receber antes, ele dava graças ao Pai. Antes ele orava. Olha, você quer saber de algo poderoso? Às vezes nós vivemos uma vida derrotada, porque nós não vivemos em dependência. Nós queremos ser independentes de Deus. Nós não queremos viver uma vida completamente dependente do Senhor. Nós não queremos orar. Conheço muitas pessoas que, vou orar para quê? Irmãos, se Jesus aqui nessa terra orou, quanto mais cada um de nós aqui precisamos orar. Nós temos que viver uma vida de dependência. Uma vida onde nós vamos depender inteiramente e unicamente de Deus. Através da oração, através mesmo da gente estar buscando em Deus. Sabe, irmão, eu fico vendo às vezes, tem anos que eu não entro no Facebook. Deve ter uns 2 anos, 3, que eu não entro. Mas aí às vezes minha esposa entra, eu estou lá dando uma olhada em algumas coisas. E eu vejo, sabe, os irmãos às vezes estão passando um problema, estão passando uma dificuldade, alguma coisa. E os irmãos vão lá e começam a colocar no Facebook. Eu estou sofrendo, eu estou passando por isso. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos que fazer as nossas necessidades serem colocadas diante de Deus, porque é Deus que vai dar a solução para a nossa vida, irmão. O Facebook não vai te ajudar, os seus amigos podem até te dar uma força, mas eles não vão ter o poder de fazer algo real na sua vida. O único que tem poder para fazer algo real na sua vida é Deus. Então faça as suas necessidades, aquilo que você precisa, ser conhecido diante de Deus. Amém? Nós precisamos viver uma vida assim, independência. É isso que nos faz ter uma vida vitoriosa. Se você quer caminhar em vitória, assim como Cristo caminhou em vitória aqui nessa terra, caminhe na dependência. Sabe, às vezes nós passamos por dificuldades, por momentos difíceis, às vezes uma enfermidade na nossa família, num filho, num irmão, num parente próximo, e a gente fica, sabe, com aquilo, com aquela angústia, a gente não sabe o que a gente vai fazer. Mas, irmãos, coloque essa sua preocupação, essa sua ansiedade, esse problema que você está vivendo diante de Deus. Porque é Ele que vai fazer a solução. Às vezes você está passando um problema no seu trabalho, uma crise financeira na sua vida. Você não sabe como que você vai fazer, como que você vai administrar. Coloque diante de Deus esse seu problema, irmão. Coloque esse seu problema diante de Deus. Comece a apresentar as suas causas diante de Deus. Porque é Ele que tem poder para transformar isso. Amém? Sabe, no momento de mais sofrimento de Jesus, que Ele estava ali sendo crucificado, pregado, Ele tinha sido insultado, humilhado. Ele estava ali orando. Ele estava ali falando Pai. Sabe, irmãos, isso nos ensina um princípio também glorioso nas nossas vidas. Porque nos momentos difíceis, quantos aqui se lembram que tem um Pai que está no céu? Que tem um Pai que Ele está sentado no trono, que Ele tem o controle de todo o universo. Sabe, quando nós estamos passando algum momento difícil, algum momento de crise, de angústia, é muito difícil a gente lembrar, a gente conseguir ver o rosto do nosso Pai no meio desse momento. No meio do momento de angústia que nós estamos vivendo, é muito difícil, sabe? A gente olhar e lembrar, não, tem um Pai que cuida de mim. Porque às vezes a gente crê que o amor de Deus por nós significa ausência de problemas. Irmãos, você está enganado se você pensar assim. Nós vamos passar por muitos problemas sim, por muitas dificuldades.
Mas assim como Jesus, ele estava vivendo aquele momento de angústia, de sofrimento, de dor, ele conseguia ainda enxergar o rosto de amor do Pai por ele. Nós também temos que conseguir enxergar Deus no meio desses problemas. Conseguir enxergar o amor dele por nós no meio dos problemas, das crises, das lutas que nós temos vivido. Nós temos que continuar enxergando o rosto dele olhando para nós, assim como Jesus ele enxergava. Amém? Sabe, nesse momento eu queria falar para você, às vezes você está desempregado já há muito tempo, às vezes você está com uma enfermidade, sabe? E você já foi, procurou a medicina e os médicos dizem, olha, isso aí não tem jeito, isso aí não tem cura, você vai ter que conviver com isso. Sabe, irmãos, eu quero te convidar, no meio dessa situação difícil que você está passando, no meio desse turbilhão, no meio desse furacão, dessa tempestade que você está vivendo, você continuar vendo o rosto de amor do seu Pai por você, no meio desse turbilhão, dessa crise, no meio dessa situação adversa, você tem que continuar vendo a Deus, o seu Pai de amor, te olhando, observando e cuidando de você, sabe? Deus ele não te desampara, Ele não vai esquecer de você porque você está passando um problema. Às vezes muitos pensam que Deus se esqueceu de você, que Deus se esqueceu de mim, sabe, irmãos? Ele não se esquece de você, Ele não abandonou você, Ele não desistiu de você, Ele continua te amando, Ele continua cuidando de você, mas você precisa se esforçar para enxergar Ele no meio dessa adversidade que você está passando. Sei que é difícil, mas creia nisso. Jesus ele estava ali no momento que Ele foi traído, rejeitado, abandonado pelos seus discípulos. Todos tinham abandonado Ele, deixado Ele de lado. Sabe, às vezes na nossa vida nós vivemos momentos assim, que todos nos abandonam, todos nos deixam de lado. Mas é nesse momento que você tem que se lembrar que você tem um Pai que está no céu, amém? E que o amor dele por você é imutável. Esse amor não vai mudar nunca, não vai diminuir, nem vai aumentar. É um amor pleno que Ele tem pela sua vida. E Ele tem cuidado de você. Creia nisso. E você tem que buscar enxergar isso. Ainda que você esteja passando um momento difícil, um momento de crise na sua vida, um momento onde você não sabe mais o que fazer, creia que você tem um Pai e sinta o amor dele por você. Amém? Olha, nós precisamos viver essa vida de dependência. Só assim nós vamos ter uma vida vitoriosa de verdade. Amém? Sabe, irmãos, diante dos problemas, e nós vamos passar problemas, como eu falei aqui, você precisa crer que Deus ele está cuidando de você em cada detalhe. Talvez você não está vendo agora no momento, mas você precisa crer. Você não precisa ver, você precisa crer. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Por mais que você não veja, por mais que você talvez não esteja sentindo isso, creia, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem feito aquilo que você precisa. Por mais que você não tenha entendido, por mais que você não esteja entendendo nesse momento, mas creia que Ele tem feito na sua vida. Amém? Vá sempre a Deus em oração. Busque a Deus, ore. Coloque os seus desafios diante de Deus. Se você entrou aqui essa noite, você tem passado um desafio, um momento difícil na sua vida, na vida da sua família, fale com Deus. Você está no lugar certo. Você está no lugar certo, na hora certa, para você receber uma palavra, para você colocar isso em prática hoje. Amém? A segunda lição que nós aprendemos, nesse texto que nós acabamos de ler, é outra lição muito importante que nós precisamos ter na nossa vida. Sabe, Jesus ele nos ensinou nesse texto a lição da coerência. Sabe, irmãos? Nós vemos que Jesus ele passou aqui a sua vida toda, seu ministério, ensinando, pregando, curando, fazendo a diferença na vida das pessoas, transformando vidas, libertando, salvando. Tudo isso ele veio fazendo isso ao longo do ministério dele, ao longo dessa vida dele aqui na terra. Mas, irmãos, no momento de mais agonia dele, no momento de sofrimento, olha a oração dele: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Na hora de agonia ele clama o seu Pai, e ele não faz isso pedindo ajuda. Ele podia ter gritado: Senhor, tira-me daqui, livra-me disso, salva-me, ameniza minha dor.
Senhor, tira-me daqui. Ou como Pedro disse quando ele estava lá afundando, certa vez que Jesus ele vai e pede que Pedro vá de encontro com ele no mar, e Pedro começa a andar, e ele começa a se afundar naquele mar, e o que Pedro diz? Senhor, salva-me. Jesus ele podia ter feito isso, mas nesse momento de mais agonia, nesse momento que ele estava ali preso, sabe, irmão, eu queria que você tivesse atento a isso, e que você tivesse, sabe, com seu coração aberto, com a sua imaginação atenta. Eu queria que você se imaginasse. Se imagina você numa prisão essa hora. O que você estaria pedindo nessa hora para Deus? Senhor, me tira daqui. Se você tivesse com uma doença nesse momento, com uma enfermidade na sua vida, o que você estaria pedindo a Deus nessa hora? Senhor, cura-me. Tira essa enfermidade de mim. Se alguém aqui tivesse te agredindo nessa hora, o que você ia falar? Sabe o que Jesus falou? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Jesus ele nos ensina, sabe, a lição da coerência. Porque tempos atrás, sabe o que ele estava falando para os discípulos dele? Ore pelos seus inimigos, abençoem aqueles que vos perseguem. Se agora no fim do ministério dele, no momento que ele estava sofrendo, ele tivesse feito o contrário disso, irmãos, ele teria anulado tudo aquilo que ele vinha fazendo. Tudo aquilo que ele vinha ensinando teria sido anulado. Por quê? Porque ele não foi capaz de cumprir aquilo que ele mesmo tinha ordenado. Mas ele cumpriu aquilo. Ele orou por aqueles que estavam pregando ele numa cruz. Ele orou por aqueles que estavam enfiando uma coroa de espinho no rosto dele, fazendo sangrar a face dele. Irmãos, ele orou por aqueles que estavam maltratando ele, que cuspiram no rosto dele, que esbofetearam ele. Ele estava orando por essas pessoas. Era esse o nível de pessoas que ele estava orando. Então ele nos ensinou a lição da coerência. Sabe, alguém já disse que a coerência é o maior marketing cristão. Você quer conquistar alguém, você quer mudar a vida de um amigo seu? Seja coerente. Aquilo que você fala para ele, faça também. Não fala para o seu irmão, olha, pula da ponte que é legal, e você mesmo não pula. Cumpra aquilo que você tem falado. Fala aquilo que você tem feito. Coloque em prática aquilo que você tem falado. Viva aquilo que você tem falado. Sabe, irmão? Jesus ele podia ter dito muitas coisas ali, mas ele resolveu perdoar aqueles que não mereciam ser perdoados. Perdoar aqueles que não mereciam de forma alguma. Estavam agredindo ele, que tinham humilhado ele, insultado ele. Mas mesmo assim ele orou pedindo para que perdoasse, para que Deus perdoasse aqueles homens. Sabe, irmão? Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, ele viveu aquilo que ele pregou. Ele viveu exatamente aquilo que ele pregou. Ele estava pregando algo, ele estava vivendo aquilo que ele estava pregando. Nós precisamos também ter isso também em nossas vidas. É isso que vai conquistar as pessoas que estão ao nosso redor. É isso que vai mudar a vida daquelas pessoas. Eles veem coerência em nós. Vê coerência naquilo que nós temos pregado. Naquilo que nós temos falado, nós estamos vivendo também. Isso é algo importante. Não menospreze isso. Seja coerente com aquilo que você tem falado. Sabe, Jesus nesse momento, ele sempre ensinou o perdão. Ele ensinava o perdão. Ele falava sobre o perdão. Ele perdoava os pecados daquelas pessoas que chegavam até ele. E naquele momento ali, ele foi totalmente coerente com aquilo que ele falou. Sabe, o problema é que na nossa vez, uns tempos atrás nós estávamos conversando sobre isso. Eu estava falando que na nossa vez é mais difícil. Quando vai acontecer conosco é mais difícil. Porque às vezes a gente aconselha uma pessoa, não, perdoa. Não, faça isso, faça aquilo. Não, irmão, você tem que perdoar. Nós sempre aconselhamos uma pessoa assim, não é? Quando alguém vem com algum problema pra gente, a gente tem várias palavras de conselho para dar para essas pessoas. Mas quando somos nós que estamos vivendo aquela situação, o que a gente costuma falar? Eu não tenho sangue de barata, não. Não é assim? Eu não tenho sangue de barata. Ah, não, olha. Sou crente, mas eu ainda tenho carne ainda. Eu ainda tenho carne, não é assim? A gente sempre dá um jeito de se esquivar disso. Mas Jesus não, Jesus ele viveu aquilo que o pregou. Você teria coragem de orar pelos aqueles que estão te ofendendo? De pedir que Deus abençoasse aquelas pessoas que estão fazendo mal a você? Você teria coragem? Eu estava vendo esses dias uma reportagem na Globo News e estava um rapaz lá, ele estava falando exatamente sobre isso. Ele estava falando sobre o Sérgio Cabral, sobre toda essa situação que tem acontecido no Rio de Janeiro, e ele falou que ele não perdoava o Sérgio Cabral, que ele queria ver morto,
porque a mãe dele morreu em uma fila de hospital. Então, assim, é algo muito triste mesmo. E a gente sabe que nós estamos vivendo esse caos na nossa saúde por conta de roubo. Então é algo muito revoltante mesmo. E aí é muito fácil eu chegar para aquele rapaz e falar para ele: perdoa, você tem que perdoar. Mas e se fosse comigo? Há uns tempos atrás meu pai teve um infarto. E se ele tivesse morrido naquela Santa Casa ali, sem medicamento, sem atendimento? Aí será que eu ia falar: perdoa o Sérgio Cabral também? Na nossa vez é mais difícil. Mas a gente precisa ser coerente com a mensagem que nós temos pregado. Com aquilo que nós temos ouvido, com aquilo que nós temos ensinado a outros. Nós temos que viver isso também. Amém? Nossa, poucos amém agora, né? Amém, mas a gente precisa viver, a gente precisa ter essa coerência. Precisamos ser coerentes. Sabe, na cruz ali, Jesus ele estava ali, ó, se esvaindo em sangue. Perdendo sangue. Ficando mais fraco a cada instante. Agonizando. Abandonado. Todos tinham abandonado. Mas ele estava ali. Levando os pecados de toda a humanidade. E perdoando aqueles que estavam fazendo mal a ele. Perdoando aqueles que tinham ofendido ele. Sabe, eu queria que você imaginasse o sofrimento de Jesus na cruz. O sofrimento físico, o sofrimento mental e o sofrimento espiritual. Por quê? Porque não era uma morte natural, era algo espiritual. Ele estava levando todos os pecados da humanidade sobre ele. Ele era o verdadeiro Cordeiro Pascual, que tirava os pecados do mundo. Ele foi o verdadeiro Cordeiro, ele é a nossa verdadeira Páscoa, como nós temos aprendido aqui, amém? Ele experimentava esse sofrimento. Sabe o que eu fico maravilhado com Jesus? É que ele não era um homem de teologias, de palavras bonitas, sabe? Que isso até impressiona. Vir aqui falar palavras bonitas impressiona. Só que ele era alguém que ele vivia aquilo que ele pregava. Ele colocava em prática aquilo que ele ensinava. Não era simplesmente teologia, palavras bonitas, mas era a vida dele. Ele tinha um padrão de vida mais elevado. Ele tinha uma vida verdadeiramente vitoriosa. Talvez você chegou aqui hoje, você ganhou aquele chaveirinho, o chaveirinho da vitória. E você quer viver uma vida vitoriosa. Comece colocando esses princípios na sua vida. Comece vivendo uma vida de dependência. Comece vivendo uma vida praticando aquilo que você tem aprendido aqui hoje. Praticando os ensinamentos que você tem recebido aqui. Vivendo uma vida coerente com aquilo que você crê, com aquilo que você acredita. Amém? Sabe? Talvez você entrou aqui nessa noite aqui, você não é capaz de perdoar. Talvez você não consegue perdoar pessoas que te fizeram mal. Talvez você não consegue perdoar pessoas que falaram mal de você. Pessoas que caluniaram você. Pessoas que fizeram coisas no seu passado, na sua infância, que destruíram a sua vida. E hoje você não consegue perdoar essas pessoas. Você continua gerando essa mágoa, esse rancor no seu coração. Talvez alguém fez algo tão ruim com você, quando você vê essa pessoa, é um inferno na sua vida. Está tudo bem, está tudo dando certo, você está vivendo a sua vida, mas você cruza com aquela pessoa na sua rua, você vê aquela pessoa, aquilo começa a te dar aquela dor, aquela mágoa, aquele ódio. Sabe, irmão? Quando você guarda o rancor no seu coração, o seu coração ele vira um depósito de lixo. A mágoa, o rancor, o ódio, isso é tudo lixo. E você está acumulando no seu coração. A mágoa é um veneno que nós mesmos tomamos, esperando que o outro morra. Porque a gente vê o outro, a gente fica, ai, ele fez isso comigo. E você está só se envenenando. E aí você fala, mas você não sabe, Luiz. Você não sabe, ele fez isso comigo e ele continua vivendo a vida dele. Ele aprontou todas comigo, continua vivendo a vida dele. E eu estou aqui sofrendo e ele não está nem aí. Eu posso te dizer uma coisa? Ele não está nem aí mesmo. E você está se envenenando, você está ingerindo esse mal para você mesmo. Você precisa decidir liberar o perdão sobre a vida dessas pessoas. Assim como Jesus naquela cruz estava perdoando aquelas pessoas. Sabe? Talvez você pense, ele estava perdoando porque ele era tão bom, ele queria que aquelas pessoas fossem perdoadas. Amém, isso é verdade.
Mas sabe, se ele tivesse ali naquela cruz, eles me pregaram aqui, eles me bateram, me cuspiram, me humilharam, falaram mentiras ao meu respeito, falaram mal de mim, o sofrimento dele estaria sendo multiplicado. Ele estaria sofrendo mais. E talvez você está aqui, você tem sofrido também. Você tem sofrido porque você não libera perdão sobre a vida daquelas pessoas que fizeram mal a você. Às vezes, sabe, você está aqui, a sua esposa te traiu, ou seu marido cometeu uma traição com você e você não consegue perdoar. E aí você vive amargurado, angustiado, sofrendo com isso. Talvez alguém fez algo no seu serviço e você perdeu o emprego por causa disso. E você não consegue liberar o perdão. Posso te dizer algo? Essa pessoa está vivendo muito bem. E você, só você, é que está sofrendo com isso dentro de você. Porque o lixo está sendo acumulado no seu coração. Então decida hoje, nessa noite, perdoar. Perdoe, sei que não é fácil, mas tome essa decisão de perdoar essas pessoas que têm te feito mal, que te fizeram algum mal. Abra o seu coração, perdoe, libera o perdão sobre essa pessoa e siga a sua vida em paz. Siga a sua vida com o seu coração limpo, com o seu coração leve. Você vai ver que você vai fazer isso, você vai sair daqui mais leve. Amém? O maior beneficiado pelo perdão não é a pessoa que vai receber o perdão, não. É aquele que está dando o perdão. É você. Quando você libera o perdão sobre a vida de alguém, é você o maior beneficiado. Sabe, eu estava vendo uma história de uma senhora que um dia ela estava vindo caminhando com seu filho, de mão dadas com seu filho. O filho dela tinha 3 anos. E ela vindo andando pelaquela calçada. De repente veio um carro em alta velocidade. Atropelou ela e o filho dela. E o filho dela acabou morrendo. E ela começou a viver atormentada. Porque essa pessoa que atropelou o filho dela estava embriagado no volante. Tinha bebido, estava dirigindo. E ele atropelou e matou o filho dela. Imagina como que ficou essa mãe. Ficou destruída. E o rapaz estava respondendo o processo em liberdade. Todas as vezes que ela encontrava com ele na rua, vinha aquele ódio no coração dela, aquele pesar no coração dela. Mas ela decidiu, não, vou tentar seguir a minha vida em frente, vou tentar continuar a minha vida. E ela foi tentar continuar a vida dela. Só que no meio desse processo, ela resolveu ter outro filho. Só que quando ela chegou no médico, ela descobriu que ela não podia ter filho. Não podia mais ter filho. Algo aconteceu com ela, ela não podia mais ter filhos. Sabe, ela começou a ficar com mais ódio daquele rapaz. Cada vez que ela olhava aquele rapaz, ela sentia mais ódio. Porque agora ele tinha tirado o filho dela e ela não podia mais ter filho. O único filho dela. E ela começou a viver aquele tormento. Toda vez que ela via ele, ela sentia aquele ódio, aquela mágoa, aquela vontade de matar aquele rapaz. E ela foi vivendo assim até que um dia ela foi convidada para ir a um culto. E lá ela estava ouvindo essa palavra, ouvindo uma palavra sobre o perdão. E ela decidiu liberar o perdão. Decidiu liberar o perdão sobre a vida daquele rapaz e viver a vida dela em paz. E ela liberou o perdão sobre a vida dele. E quando ela fez isso, passado algum tempo, ela conseguiu engravidar. Você sabe, irmãos, a mágoa que ela tinha era tão grande que tinha afetado a saúde dela. O útero dela tinha se trancado e ela não podia ter mais filhos porque a mágoa estava tomada no coração dela. Isso acontece conosco. Quando você guarda mágoa, rancor, ódio por alguém, é isso que acontece conosco. Problemas de saúde. A ciência já comprovou isso. Pessoas às vezes que têm úlceras, é porque gera rancor no seu coração contra alguém. Aí fica com aquilo vai destruindo a saúde física dele. Não é só o psicológico que fica abalado, não é só as emoções que ficam abaladas, mas a saúde física dessa pessoa também fica abalada. Então decida liberar perdão sobre aqueles que de alguma forma te prejudicaram. Decida perdoar hoje. Assim como Jesus, ele perdoou, nós também temos que perdoar. Amém? Nós também temos que viver uma vida de perdão. Jesus, ele viveu uma vida de perdão. Nós precisamos também perdoar. Sei que é difícil, irmãos. Eu não estou falando aqui que é fácil. Não é fácil.
Mas nós precisamos tomar essa decisão de liberar perdão sobre aquelas pessoas que nos fizeram mal. Porque senão somos nós que estamos adoecendo. Nós estamos tomando veneno, esperando que aquela outra pessoa morra. E aquela pessoa vai seguir a vida dela feliz. E só você vai estar sendo prejudicado. Então decida liberar perdão. Decida hoje perdoar. Você consegue perdoar, irmão? Você consegue perdoar essas pessoas que fizeram mal a você? Essas pessoas que de alguma forma te traíram, te abandonaram? Você precisa perdoar. Tome essa decisão hoje de perdoar. Abra o seu coração para isso. Se você quer viver uma vida de vitória, uma vida nova, uma vida em novidade, com algo novo, se desprenda do passado, se desprenda do que passou, do que ficou para trás, e comece algo novo de hoje em diante. Comece perdoando essas pessoas que te fizeram mal. Esqueça o seu passado, resolva o seu passado. Amém? Resolva hoje o seu passado. Sabe, a terceira coisa que nós aprendemos, a terceira coisa que Jesus ele nos ensina, é a lição da persistência. Sabe, nós já estamos encerrando. Essa é a última parte, o último tópico que eu queria compartilhar com você essa noite. Sobre essa lição da persistência. Jesus, ele estava persistindo ali naquela cruz. Por cada um de nós. Ele podia ter desistido daquela cruz. Ele não precisava ter passado por todo aquele sofrimento. Ele mesmo disse quando ele foi preso, que se ele quisesse, ele falava ao Pai, e o Pai enviava legiões de anjos e o tirava dali, e o livrava daquilo. Mas ele precisava cumprir aquilo. Por cada um de nós que estamos aqui hoje, ele precisava se entregar naquela cruz. Mas eu queria que você observasse algo comigo. Nesse texto, Jesus ali em Lucas, como nós lemos ali, ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Agora, você acha que a oração de Jesus foi respondida? Quem é que acha que foi respondida? Levanta a mão para eu ver. Quem é que acha que Deus ele respondeu essa oração dele? Quem é que acha que não? Quem não acha nada? Bem, irmão, mas eu queria que você entendesse algo. Que algo aconteceu depois que Jesus ele foi crucificado. Algo aconteceu, mas não foi algo imediato. Jesus ele foi crucificado, quantos aqui se lembram? Qual festa estava sendo comemorada quando Jesus ele foi crucificado? Quem acertar vai ganhar um salgado e um refrigerante lá na cantina, patrocinado pelo presbítero Agnaldo. Quem aqui se lembra? Em qual festa Jesus ele foi morto? Páscoa. O Léo ganhou. Agnaldo, depois, final do culto, salgado e um refrigerante para o Léo lá na cantina, bem? Mas era a festa da Páscoa, irmão. Jesus, ele é a nossa verdadeira Páscoa, como eu falei aqui. A primeira Páscoa foi lá em Êxodo, quando o povo ele saiu do Egito. Ele foi liberto do Egito e saiu para uma terra prometida. Essa foi a primeira Páscoa. Foi quando o povo sacrificou um cordeiro, passou o sangue nos umbrais da porta. E naquele dia, aqueles que tiveram a cobertura do sangue foram salvos. Isso aponta para o sacrifício de Cristo na nova aliança. Aponta para o sacrifício de Cristo. Naquela Páscoa, foi a verdadeira Páscoa. O sacrifício do Cordeiro Pascual. O sacrifício de Cristo, que morreu para que nós hoje, que fomos cobertos pelo sangue dele, fôssemos salvos. Amém? E aí você pensa, e depois que Jesus morreu? Jesus orou lá: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Foi uma oração que ele fez. E será que isso se cumpriu? Será que isso aconteceu? Sabe, irmãos, queria que você visse o que aconteceu em Jerusalém depois. 50 dias depois da morte de Jesus. 50 dias se passaram.
Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, e 50 dias depois da Páscoa, era comemorada outra festa em Israel. Quem souber qual é essa outra festa, vai ganhar um salgado e um refrigerante, patrocinado pelo diácono Darley. Quem aqui sabe qual é a outra festa que era comemorada 50 dias depois da Páscoa? A festa de... Pô, é outra. Alguém falou aí. Ó, o Léo, 2 salgados e 2 refrigerantes. Um do Aguinaldo e um do Darley. Depois você, no final do culto, aperta eles lá atrás lá. Irmãos, foi a festa do Pentecoste. E lá em Atos está registrado o que aconteceu nesse dia de Pentecoste. Eu queria que vocês imaginassem comigo. Porque às vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente não tem a clareza de imaginar o que estava se passando naquela época. A gente não consegue imaginar que a gente tem uma leitura natural. Às vezes a gente lê assim rapidinho e... Ah, legal. A gente não imagina aquela cena, o que estava acontecendo. A gente precisa imaginar. Trazer a nossa imaginação, o que estava acontecendo naquele momento. Queria que você imaginasse. Pedro estava lá, pregando a palavra. Pregando esse evangelho que nós temos compartilhado aqui hoje. Que todos os domingos nós compartilhamos. Que, como eu disse aqui no início, aqui é o poder de Deus para transformar as nossas vidas. Ele estava lá pregando esse evangelho. E agora você imagina, Jesus ele tinha orado: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Agora imagina, Pedro pregando, liberando aquela palavra, as boas novas, o evangelho. E daqui a pouco vem aquele homem: Pedro, fui eu que coloquei a coroa de espinhos na cabeça dele. Eu posso ser perdoado. O que Pedro diz para ele? Se você se arrepender e crer, você está perdoado. E ali ele era perdoado. Agora imagina aquele outro que tinha esbofeteado o rosto dele, chegando até Pedro: Pedro, mas eu esbofeteei o rosto dele. Eu esbofeteei o rosto dele. Eu caluniei ele. Pedro falando: se você se arrepender, se você crer, você vai ser perdoado. E era isso que estava acontecendo. O cumprimento da oração de Jesus estava acontecendo. Naquele dia, 50 dias depois, estava se cumprindo a oração que Jesus fez na cruz. Talvez chegou um outro e disse: Pedro, eu cuspi no rosto dele. Será que eu posso ser perdoado? Se você crer, você vai ser perdoado. Se arrepender, você vai ser perdoado. E naquele dia, a Bíblia diz que 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Amém? 3.000 pessoas. Só que por que às vezes você não tem esse raciocínio, esse entendimento de que eram as pessoas que crucificaram Jesus? Porque às vezes a gente lê isso desconectado. Mas essas pessoas que 50 dias depois foram alcançadas pela graça de Deus, pelo perdão de Deus, foram as mesmas pessoas que estavam lá gritando: crucificam. Eram as mesmas pessoas que estavam lá aplaudindo quando ele estava sendo crucificado. Essas pessoas foram alcançadas, irmãos. Essas pessoas foram alcançadas pela graça do Senhor, pelo amor dele. Essas pessoas que não mereciam. Sabe, às vezes a gente até acha assim: não, se eu tivesse lá, eu não. Se eu tivesse lá, eu não ia ter falado para crucificar Jesus, não. Eu não ia estar nessa, não. Sabe, irmãos, nós somos exatamente esses que estavam lá gritando: crucificam. Talvez até uns dias atrás você estava gritando isso. Talvez até uns dias atrás você estava desprezando a Cristo. Até uns dias atrás, até ontem mesmo. Quantos de nós não desprezamos Ele? Mas todos nós fomos alcançados pelo amor incondicional dEle. Todos nós fomos alcançados pela graça, pela misericórdia dEle. E naquele dia, 3.000 dessas pessoas que estavam lá, no meio dessa multidão, pedindo que eles fossem crucificados, estavam lá, sendo batizadas, crendo que Jesus era o Salvador. Por que, irmãos, que isso tudo aconteceu? Porque naquela cruz, Jesus resolveu perdoar.
o perdão, ele desencadeou toda uma reação em cadeia. Parecia que nada tinha acontecido. Mas 50 dias depois, começaram a vir os frutos daquela oração que o Senhor fez na cruz. Aquela cruz, depois daquela oração, começou a vir o fruto dessa oração. E lá no dia de Pentecostes, quando Pedro estava pregando, essas pessoas se converteram. Essas pessoas foram transformadas. Sabe, talvez você está aqui hoje, você tenha orado por um esposo, pela sua esposa, pelo seu filho, e você tem pedido que aconteça uma mudança, uma transformação na vida dele, que algo mude na vida dele, e talvez você tenha desanimado, você tem ficado, sabe, desestimulado, você tem ficado, sabe, eu acho que isso não vai acontecer mais. Irmãos, não desista daqueles que Deus não desistiu. Deus não desistiu de nós, nós também não podemos desistir de ninguém. Nós não podemos desistir daqueles que estão ao nosso redor, de um amigo nosso. Talvez você fale, eu já falei tanto para o meu amigo. Continue falando. Aluga o ouvido dele, continua falando. Continua convidando. Continua orando por ele. Continue tendo uma vida diante de Deus reta, uma vida correta diante de Deus. Seguindo, colocando em prática aquilo que você tem aprendido. Que isso vai ter o poder de impactar a vida dele. Quando ele vê que você faz aquilo que você prega, isso vai fazer diferença. E continue orando, porque algo vai acontecer na vida dele. Creia que a sua oração tem poder. Que se a oração de Jesus foi respondida, a sua também. Porque aqueles que o receberam, a Bíblia diz que deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E quando você se torna filho, você tem essa mesma autoridade que Jesus tinha para orar e as coisas acontecerem. Então continue orando. Não desista de ninguém. Talvez você dê o chaveirinho para alguma pessoa e ela não está aqui. Mas convida ele para a semana que vem, ele está aqui. Continue convidando. Não desanima. Não perca a sua fé. Creia que Deus ele vai fazer. Ele é poderoso para fazer. Não perca o ânimo. Jesus ele foi persistente. E 50 dias depois ele viu o resultado dessa oração dele. Depois ele viu esse resultado. E assim vai ser na sua vida também. Você vai ver o resultado das suas orações. Você vai ver o resultado daquilo que você tem orado, daquilo que você tem colocado diante de Deus. Você vai ver. Amém? Sabe, a gente tem exemplos aqui na nossa igreja. De pessoas que oraram pelo seu esposo, pela sua esposa, por quantos anos? Para que eles fossem transformados. Estava vendo uma história uns tempos atrás de uma mulher que ficou orando 30 anos pelo marido dela. Olha que coisa poderosa. 30 anos. Para o marido dela se livrar dos vícios, se converter, entregar o seu coração a Jesus. Ela ficou 30 anos orando. E ela não desanimou. Ela cria, ela tinha fé de que Deus ele ia fazer algo na vida do marido dela. E nesse tempo, esse homem que tinha o coração duro, 30 anos, a mulher dele convidando ele, chamando ele, falando para ele mudar de vida, e ele não mudava. Mas depois desses 30 anos, ele se entregou a Jesus, se rendeu a Jesus. Esse coração de pedra foi quebrado, foi amolecido, e ele entregou a vida dele para Jesus. E assim também vai ser na sua vida. Não desanime. Continue orando por aquelas pessoas. Aquelas pessoas que o Senhor tem colocado um encargo no seu coração para você estar orando. Não deixe de orar por elas. Não desanime. Vá até o fim. Seja persistente. Chama mesmo, convida. Porque uma hora Deus ele vai transformar. Não é você que vai fazer, mas é Deus que vai fazer na vida deles. E vai transformar a vida deles. Amém? Você crê nisso? Sabe, irmãos? Talvez você já tenha desanimado. Tantos anos orando pelo seu filho. Tantos orando pelo seu esposo, por um amigo. E você tem desanimado. Mas eu queria te dizer nessa noite para você não desanimar. Para você persistir. Para você continuar orando.
Continue orando. Sabe? Continue orando, continue pedindo para que o Espírito Santo do Senhor esteja pairando sobre a vida dele. A Bíblia diz que lá em Gênesis, a terra estava sem forma e vazia. Mas quando o Espírito do Senhor começou a pairar sobre a face das águas, algo começou a acontecer. Ele disse, haja luz, e houve luz. Ele começou a dizer, ele começou a falar, e as coisas começaram a acontecer, e começou a surgir todo tipo de vida. E assim vai ser na vida dessa pessoa que você está orando. Você vai começar a orar por ela, você vai começar a fazer isso, daqui a pouco você vai começar a ver, que vai começar a ver algo na vida dela. Vai começar a ver uma transformação genuína na vida dela. Algo que o homem não pode fazer, mas só Deus pode fazer. Vai começar a acontecer na vida dessas pessoas. Então não desanime, continue orando. Sabe? 50 dias depois de Jesus ter sido crucificado, dele ter sofrido, dele ter feito essa oração, liberando perdão sobre a vida dessas pessoas, vidas começaram a se converter. Vidas começaram a ser salvas. Pessoas começaram a ser salvas. Sabe? Jesus olhou para aquelas pessoas na cruz. E ele viu algo nelas que ninguém tinha visto antes. E assim é na vida de cada um de vocês também que entraram aqui essa noite. Talvez ninguém vê nada diferente na sua vida. Talvez ninguém vê nada de valor na sua vida. Mas o Senhor, Ele enxergou algo na sua vida. E é por isso que você está aqui hoje. Esse irmão que te convidou para que você esteja aqui, ele foi só um instrumento de Deus para que você estivesse aqui. Mas quem viu algo diferente na sua vida, irmãos, foi o Senhor Jesus. E não é de hoje. Esse amor dele por vocês é um caso antigo. Tem mais de 2000 anos. Naquela cruz, ele orou por mim e por você. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. Eu era assim, cada um de nós aqui, eu creio que um dia já foi assim. Não sabia o que estava fazendo. Mas o Senhor, Ele já tinha olhado para nós e visto algo diferente em nós. E Ele já tinha falado, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ele está diante de Deus. E Ele continua ainda hoje, orando por cada um de nós. Falando, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Quando você está lá, você comete algum erro, alguma coisa. Você faz algo que você sabe que desagrada a Deus. Eu não preciso falar o que é, todos sabem. Quando a gente faz, a gente sabe automaticamente. Quando você sabe isso, lembre-se que existe uma pessoa no céu que olha para Deus e diz, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Sabe? Talvez você que entrou aqui essa noite, as pessoas têm duvidado de você. Sabe? Acham que agora você quer ir para a igreja. Você acha que você vai ser um cristão? Você acha que você pode? Sabe? Talvez alguém duvida que você pode parar de beber, de fumar, de ter sua vida transformada. Talvez alguém olhe para você e fale assim, isso aí não tem jeito não. Isso aí, o negócio dele é só noitada, é só farra mesmo. Sabe? Lembre-se dessas palavras do Senhor Jesus. Pai, perdoa-lhes. E eles não sabem o que fazem. Talvez você entrou aqui nessa noite. E você precisava ouvir que há alguém orando por você, fazendo essa oração por você, pedindo para que Deus venha perdoar os seus pecados. Perdoar tudo aquilo que você tem feito. Talvez não é só você que precisa liberar perdão, mas você também precisa receber esse perdão de Deus. Sabe? Naquela cruz, foi por nós que o Senhor entrou naquela agonia, naquele sofrimento. Sabe, Ele não conseguia se equilibrar naquela cruz. Não havia uma posição confortável para ficar naquela cruz. Ele estava lá,
com as mãos pregadas, com os pés pregados, todo torturado, sangrando, se esvaindo em sangue, agonizando, prestes a morrer. Mas ele orou por você. Ele falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele orou por aquelas pessoas que tinham pregado ele numa cruz. Aquelas pessoas que tinham pregado ele numa cruz, que tinham maltratado ele, espancado ele, arrastado ele. Ele orou por aquelas pessoas. Irmãos, se houve perdão na vida daquelas pessoas, quanto mais na sua. Se Jesus ele perdoou aquelas pessoas, quanto mais a você. Sabe, se Jesus ele nos perdoou, me perdoou, quanto mais a você. E ele estava orando naquele dia por nós. Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sabe, muitos acreditam que a sua vida não pode ser transformada. Talvez você entrou aqui hoje desacreditado. As pessoas olham para você e falam assim: não tem jeito. Você tem essa sua vida torta, você nunca vai ter uma vida vitoriosa. O seu destino é ter essa vida mesmo. Essa é a sua sina, essa é a sua história. Você começou assim e vai terminar assim. Tem até aquele ditado, não é? Pau que nasce torto, morre torto. Mas nós cremos que hoje o carpinteiro de Nazaré está aqui, amém? Ele pode endireitar a sua vida, ele pode endireitar os seus caminhos, ele pode transformar a sua vida. E ele quer transformar a sua vida. Ele quer te perdoar. Ele quer que você seja tocado por esse amor. Assim como aqueles homens foram transformados, receberam aquele amor, Ele quer que isso aconteça também na sua vida. Talvez as pessoas não tenham acreditado, talvez as pessoas dizem para você que não, que na sua vida não tem mais jeito, que na vida da sua família não tem mais jeito, que na vida do teu filho não tem mais jeito, do seu esposo não tem mais jeito. Irmãos, mas creia que o Senhor, Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para transformar essa circunstância, Ele é poderoso para mudar a situação da sua vida hoje. Creia nisso. Sabe, irmãos, na cruz, Jesus ele proclamou essas 7 palavras. 7 palavras que Jesus disse na cruz. Essa palavra foi a primeira delas. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Essa foi a primeira palavra que Jesus disse na cruz. Uma oração por nós, por aqueles que o perseguiam. Nós conseguimos aqui tirar pelo menos 3 lições importantes. A primeira lição é a lição da dependência. Nós precisamos ser pessoas dependentes de Deus. Precisamos depender do Senhor. Somente dEle, única e exclusivamente dEle. A palavra de Deus diz que aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então assim vai ser na sua vida. Aqueles que dependem do Senhor, que confiam no Senhor, não vão se abalar. A segunda lição foi a lição da coerência. Precisamos ser coerentes. A mensagem no final, é a mensagem da cruz. Essa última palavra que Jesus estava dizendo ali, era algo que Ele tinha ensinado. Era algo que Ele pregava e Ele estava vivendo aquilo. Nós também precisamos ser coerentes. Viver aquilo que nós temos falado. E a outra lição foi a lição da persistência. Persistir até o fim. Não desanimar. Amém? Queria que você se colocasse de pé nessa hora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graças pela cruz, Senhor, por tudo que o Senhor conquistou na cruz em nosso favor, tudo que o Senhor fez, pelo perdão, Senhor, que foi liberado naquela cruz sobre nossas vidas, pela libertação, pela cura que o Senhor providenciou naquela cruz para cada um de nós aqui essa noite. Pai, nós te louvamos, te damos graças, Senhor. Pedimos, Pai, nos ajude, Senhor, nessa hora, Senhor, a liberar perdão
sobre aquelas pessoas, Senhor, que nós precisamos liberar perdão, Pai. Senhor, nós declaramos, Senhor, que não queremos, Senhor, que o nosso coração seja um depósito de lixo, Pai. Nós queremos viver com o nosso coração leve. Senhor, nos ensina, Pai. Nos dê essa direção, esse discernimento, para que possamos, Pai, liberar perdão, Senhor, sobre aquelas pessoas que nos magoaram, que nos fizeram mal. Nos ensina, Pai, nessa noite, Deus, a viver uma vida de dependência, de total dependência do Senhor, Deus. Onde nós venhamos depender apenas do Senhor, Deus. Somente de Ti, Senhor. Ah, Senhor, nos dê persistência, Deus. Nos faça, Senhor, ter persistência, Senhor, nessas caminhadas. Que nada venha nos frustrar, nos desanimar, nos paralisar, mas que nós venhamos continuar avançando, Senhor, na certeza de que o Senhor está conosco, de que o Teu amor está sobre nossas vidas, de que independente da situação que nós tenhamos passado, o Senhor continua nos amando, o Seu amor continua sendo derramado sobre nossas vidas. Ah, Senhor, opera, Senhor, poderosamente em nossas vidas essa noite, Pai. Que possamos te sentir como nunca, Pai. Possamos sentir, Senhor, envolvidos totalmente pelo Teu amor, Senhor, nessa noite, Pai. Para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Envolva-nos, Senhor, nos Teus braços de amor, Senhor. Envolva-nos, Senhor, na Tua glória nessa noite. Que não venhamos sair daqui da mesma forma como nós entramos, Senhor. Mas venhamos sair daqui, Senhor, livres de toda mágoa. Livre, Senhor, de todo ódio, de todo rancor. Livre de todo desânimo. Livre de todo sentimento de independência. De toda vontade de viver uma vida sem depender do Senhor. Mas que possamos, Senhor, viver dependendo inteiramente do Senhor. Unicamente do Senhor. Em nome de Jesus.